Bom, pessoal, essa vai ser a terceira e última parte do vídeo da configuração do ADC. E nessa parte eu resolvi deixar meio que pronto aqui o restante e só ir explicando, porque senão vai ficar muito longo os vídeos, esse vídeo, né? Então, vamos voltar na nossa função de configuração, periféricos.c. E aqui, eu não comentei na aula anterior, né? Mas o GPIO que a gente tem que iniciar é o PA4 PB1. Quando a gente usa o DAC ou o ADC, a gente tem que deixar ele no modo analógico. O default dele já é o modo analógico, né? Mas a gente deixa isso de maneira explícita aqui para o código ficar mais limpo, né? E explicando o que está acontecendo. Então aqui a gente habilita o clock do GPIO B e A, que a gente vai usar o A e B, né? E aqui no molder a gente limpa o PB1, seta o molder no 11, que é o modo analógico, tanto para o PB1 tanto para o PA4. Então aqui quando é mode 4 está referente ao PA4 ou PB4, depende do que está aqui na frente, né? Então aqui o PA4 e aqui vai ser. Aqui, inclusive, faltou colocar B aqui, né? Não, aqui é A mesmo. Né? Aqui é B1, né? Então é B1. E aqui é PA4. Então a gente está limpando o PA4, setando 11, limpando o PB1 e setando 11. Aqui ó, o registrador de pull-up e pull-downs, ele já vem como default 0, mas a gente só está deixando de maneira explícita, porque a gente não está usando nem pull-up, nem pull-down. Aqui também no typer que configura o modo push-pull. Também a gente está deixando explícito que não vamos usar o push pull por PA4 nem PB1. E aqui o de velocidade, a gente mantém o padrão de velocidade alta também, né? De computação, mas isso aqui não vai influenciar porque está no modo analógico, né? Então aqui só a configuração do GPIO. Uma outra parte de configuração que ficou pendente nos vídeos anteriores é a parte do CR2 do Team 6. Porque se a gente vir aqui no registrador do CR2, ó, quando a gente configura o Master, né, Mode Selection, se a gente não configurar esse bit aqui, ele não vai gerar o sinal de trigger. A gente precisa que ele gere o sinal de trigger porque a gente vai usar o sinal de trigger no ADC. Então a gente vai deixar para ele gerar o sinal de trigger em todo evento de atualização. Então toda vez que ele gerar o evento de atualização, que é quando estoura o contador dele, no modo que está no Team 6, né? Toda vez que ele chegar no 10 kHz, ele vai pegar e gerar esse evento de atualização, que é o Team Trigger, né? Então, é só a gente vir aqui e deixar o CR2, né? Que aqui é o Team CR2, né? No Team CR2, em frente no MMS, né? Esse bit aqui. Cola a máscara aqui e desloca o 10 porque a gente quer colocar o valor 10 no MMS, né? Então, se a gente colocar 10, vai estar no modo update, todo update vai gerar um sinal de trigger. Beleza. Lá na configuração do ADC, tinha um pequeno errinho aqui no EOC, né? Porque tava antes estava assim, ó. ISR EOC. No final das contas ia dar a mesma configuração, porque ele dá 1 e desloca 2, né? Mas a maneira que a forma que está escrita está errada, né? Porque esse aqui é do registrador de status, né? De impulsão, de flags, né? Então estaria errado. O correto é deixar no ELC Interruption Enable. Então, isso aqui também foi corrigido. A parte de armar o ADC fica no final, depois só depois que o ADC está pronto aqui no final, depois que a gente arma o ADC. Tipo, aqui a gente está armando, não está iniciando a conversão. A conversão só vai iniciar no evento de trigger, que é quando o timer der o update, aí beleza, aí ele vai iniciar a conversão. Então, esse aqui vem no final. Ele está
AD_start. E esse AD_start só tem que estar 1 quando o AD está 1 e o red aqui também está 1. Tipo, quando está pronto os dois, né? Então, beleza. Então, é só isso que estava pendente, né? Em questão de arrumar, né? Aí, na parte de Global Variables, eu vou explicar como que funciona o buffer, né? O buffer que eu expliquei de maneira resumida lá na aula de pré-laboratório, ele vai necessitar de uma struct, que essa struct nada mais é do que um conjunto de variáveis, né? Então, toda vez que a gente faz um RCC e acessa esses bits do RCC, o RCC tem vários bits, né? Vários registradores, né? Então, quando a gente dá um espaço barra, segura Ctrl e dá espaço, né? Então, aqui a gente coloca isso aqui, segura Ctrl e dá espaço. Vai ver que tem vários campos. São vários campos que são acessíveis, né? Então, a gente pega o endereço inicial do RCC e esse RCC ele abre portas para vários outros endereços. Quando a gente vai fazer isso com o buffer, vai funcionar de maneira similar. Aqui a gente está criando um buffer 1, que eu vou explicar aqui. Cadê o funções gerais? Vamos pegar qualquer outro lugar aqui, ó. Buffer 1, quando a gente dá um ponto, ele vai abrir várias variáveis também. Então a gente está criando uma struct para ficar mais organizado. Então a gente cria uma variável com struct, que está aqui no global.c, global.c, .h, né? Então, dentro dessa struct, a gente vai falar aqui, ó, o buffer. Tudo que está relacionado ao buffer, a gente vai deixar dentro dessa struct. Então, o buffer precisa de um vetor de 20.000 posições, pode ser outro tamanho de posições que você desejar, mas eu escolhi 20.000. Esse buffer vai ter um índice buffer, que a gente vai utilizar para acessar cada posição dele. Então, esse índice vai variar de 0 até o valor máximo aqui, o 20.000. Vai ter um count buffer, que a gente vai utilizar na função de aquisição. Esse count step buffer também a gente vai utilizar na função de aquisição. E esse aqui, o habilitar aquisição, quando a gente colocar 1, ele começa a salvar os dados. Então, dentro da struct do buffer vai ter essas variáveis e um vetor. Aí, no final da struct, a gente coloca o nome que vai ser o nosso struct. Então, aqui, aquisição buffer instance. Pode ser qualquer outro nome, o nome que você desejar. Esse nome vai ser utilizado para a gente criar a struct. Então, se a gente vir aqui no global_variables.c, a gente pega a instância que a gente criou e vai falar que o buffer1 ele vai ser uma instância dessa struct. Então, o buffer1, dentro dele, vai ter todas essas variáveis, né? Então, a gente está criando, falando que o buffer1 vai ser essa struct que a gente criou. Então, por isso que precisa desse nome que está aqui, ó. É como se a gente estivesse criando o nome de uma variável, né? Então, a gente vai criar esse nome aqui. Esse define, ele serve para inicializar nosso buffer, a nossa struct. Então, a gente vem aqui, ó, buffer1 igual aquisição buffer por instância defaults. Então, a gente está inicializando, assim como a gente tem que inicializar qualquer outras variáveis, né? Então, a leitura DC a gente colocou aqui igual a 0, o DAC loop igual a 0, inicializando a tabela aqui de seno também. Então, toda variável tem que ter um valor ali inicial, né? Então, a gente está colocando os valores iniciais no nosso struct. E a gente faz isso de maneira com define, para a gente não ter que acessar instância por instância, né? E colocar por exemplo, buffer1 ponto, por exemplo, lá no start main, né, por exemplo, né, lá na main, antes da gente iniciar o código, né? Por exemplo, aqui, a gente não tem que colocar buffer1 ponto aqui igual a 0, buffer1 ponto buffer igual a 0, buffer1 ponto
habilitar a aquisição do a zero. Para a gente não ter que inicializar posição por posição, né? Antes de iniciar nosso código, a gente inicializa usando o define lá. Então, ao utilizar o define, a gente fala que o valor inicial do buffer de todos esses vetores aqui, o buffer inteiro vai ser um vetor de 20.000 posições com zero, quando a gente faz isso aqui. O index buffer vai valer 0 no começo, o count buffer 0, o count step buffer 0 e o habilitar aquisição é 0. Então, todos esses valores são os defaults, né? Se eu colocasse 1 aqui, seria 20.000 posições com valor de 1, index buffer começar em 10, count buffer começar em 10. Aí depende da aplicação sua, quais são as variáveis iniciais que você quer colocar para a sua struct. Tem que ser sempre na ordem que você criou a variável, né? Então buffer 1.0, depois você coloca o index buffer, depois o count buffer, depois o count step buffer e por último habilitar a aquisição. Então tem que ser na mesma ordem. Aqui a gente está criando, assim como a gente cria a variável externa, que é a variável global, do jeito que a gente vem fazendo até então, né? A gente coloca externo, dá loop, depois lá a gente inicia. Aqui a gente também faz para o buffer, né? Lembrando que aqui a aquisição buffer ele é como se fosse um tipo de variável, como se fosse um int, um float, ele é um tipo de variável, é um tipo. Então por isso que a gente usa esse nome agora. Então a gente está falando que vai ser uma variável global, o buffer1 vai ser uma variável global. Então, e lá no ponto H, no ponto C, quer dizer, a gente coloca esse valor inicializado para inicializar ela. Do mesmo jeito que a gente faz para qualquer outra variável. Então, aqui, esse leitor ADC, eu declarei aqui, ó, ele vai ser um int 32, leitor ADC. Esse valor aqui, ele vai armazenar localmente a leitura do ADC, quando der a interrupção. Então, coloquei leitura ADC, int 32, e aqui eu inicializo leitura ADC, o valor inicial dele é 0. Só estou inicializando ele. Então, no global variables.c, a gente sempre inicializa os valores iniciais das variáveis. E no ponto H, a gente cria o formato dela, a característica dela. Então, se vai ser inteiro, etc. Então, beleza. No funções gerais.c, eu cheguei a explicar na aula teórica, né? Então, aqui a gente vai ter o buffer, né? Que vai ser um vetor. Size buffer, que vai ser o tamanho em bytes desse vetor. Index buffer, que vai ser o acesso à posição local daquele buffer. Esse contador e o countmax, os dois juntos vão controlar quando que vai ser salva a variável. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui no começo, até a opção do timer, cadê? A gente fez esse DAC loop aqui, né, para a gente incrementar a tensão do seno uma vez a cada 10 vezes que entra a interrupção, de tal modo que essa DAC vai ser incrementada numa frequência de 1 kHz, né, diminuindo a frequência de incremento para 1 kHz, para 10 kHz dividido por 10 igual a 1 kHz. Então a gente está contando, a hora que deu 10, maior ou igual a 10, aí faz a atualização do DAC. Então a gente está diminuindo a frequência de incremento. Lá nessa função geral, esse countmax ele serve para diminuir a frequência de amostragem. Então, o ADC aconteceu 10 vezes, a interrupção lá do ADC aconteceu 10 vezes, eu vou salvar essa variável vou salvar uma variável a cada 10. Vou salvar uma variável a cada 5. Entendeu? A gente diminui a frequência de amostragem. Quando os dois são igual a 1, a frequência de amostragem, que é a frequência que eu vou salvar os valores que estão sendo lidos, vai ser a própria frequência da interrupção do ADC, que seria 10 kHz no caso, porque o ADC está trigado pelo timer, que o timer tem 10 kHz. Então essa função aqui eu vou deixar disponibilizado para vocês, né? Tipo, o código todo, na verdade, né? Mas é para explicar para você entender como que vai usar essa função. Aí, lá no ADC Handler, né? Que aqui não foi criado, né? Mas
Para você criar, você tem que vir no Startup, pegar o nome que está aqui na opção da ADC, né? Então você vem aqui no Startup, vai ter que ADC, algum lugar DC1, 2, aqui ó, DC1 e 2. Você copia esse nome aqui e o nome que tem que estar na sua opção aqui da ADC tem que ser exatamente aquele mesmo nome. Então, tem que ser o mesmo nome, se você dá um Ctrl C lá, tem que ser esse mesmo nome, né? E esse mesmo nome também tem que estar no arquivo header, né? Das interrupções, que vai estar aqui. Então tem que estar declarado no header também o ADC12 handler. O que vai acontecer? Eu crio uma variável auxiliar float. Eu vou fazer a leitura do ADC, nessa variável de leitura ADC, que ela é um inteiro de 32 bits, né? Que eu criei lá no Global Variables, né? Que acabei de explicar. E essa leitura do ADC, ela vai receber a leitura atual de quando terminou a conversão, né? Que quando essa interrupção acontece quando o canal acabou de converter o valor lá, que está nesse modo aqui, IOC. Aí terminou de ler, salvou aqui na leitura, eu vou converter essa leitura DC para um float. Por que eu vou converter para um float? Porque lá na função de aquisição buffer, o valor de entrada ele é passado como float. Aqui. Então tem que ser float. Por que é float, né? Porque geralmente a gente vai trabalhar com divisões, né, aqui. Por exemplo, essa leitura DC, ela vai ser uma variável que vai variar de 0 até 4095. Que a gente viu na aula teórica, né? Que o ADC ele dá um número de 0 a 4095, que é um número digital que foi convertido. No nosso caso, se deu ali, vamos supor, o DC leu 2050. Mas quanto que isso vale em tensão, né? Divide por 4095 e faz vezes a tensão de referência, que é 3.3 volts. Aí isso vai dar uma tensão específica. Vamos ver, 2050 divide por 4095 vezes 3.3. Daria 1.65 volts. Isso aqui daria 1.65 volts. Aí, se você quiser salvar em tensão no seu buffer, eu não quero salvar em número decimal, quero já salvar em volts. Você faz esse cálculo, aí esse cálculo vai ser tipo tensão, né? E você passa essa tensão aqui. Só que quando você passa essa tensão aqui, por exemplo, aqui nesse caso deu 465, né? Tá. Você vai passar esse valor aqui, por exemplo, né? Quando você passa esse valor aqui, ele vai vir aqui esse valor e tem uma parte do código que ele converte esse valor para um inteiro de 16 bits, porque o buffer ele é um vetor de 20.000 posições de inteiro de 16 bits, porque o inteiro de 16 bits ele na verdade não é um int, aqui é int, né? É int, ele é um inteiro de 16 bits. Aí, se eu converter esse valor aqui que deu ali, por exemplo, para um inteiro de 16 bits, ele vai salvar só a parte inteira, que é 1. E a gente vai perder toda a resolução que está ali para frente. Para não perder, a gente pode fazer a seguinte estratégia. A gente pega, multiplica isso por 100, por exemplo. Quando a gente multiplicar por 100, vai ficar 165.20, 14. Aí a gente vai perder menos resolução. Ah, mas você está modificando a tensão, está dando 165 volts. Não tem problema. Quando a gente for ler essa variável em outro software, por exemplo, a gente já sabe que a gente multiplicou por 100. Depois a gente divide por 100. Então, a gente vai fazer isso vezes 100, vezes 1000, por exemplo. A gente consegue mais uma casa ainda. Só que a gente não pode fazer vezes, sei lá, um valor muito grande, porque se a gente armazena valores muito grandes dentro daquele vetor de inteiro, às vezes
o tanto de bytes que ele vai ocupar não vai caber no vetor de 20.000 posições, ele vai dar overflow lá do valor de memória. Então, tudo isso você vai ajustando durante o seu trabalho, a sua pesquisa, fazendo os testes, né? Então, aqui eu estou passando de maneira prática, né? Como que usa, como que funciona, as limitações, etc. dessa função aqui. Então, depois a gente faz um teste fazendo desse jeito que eu estou falando aqui, mas primeiro a gente vai salvar só o valor digital bruto do ADC, que seria do 0 a 4.095. Depois a gente faz um teste aqui com isso aqui que eu estou falando. Então, beleza. Tá explicada essa função aqui, que eu vou deixar disponibilizado para vocês. E eu estou chamando aqui na interrupções, né? O que acontece aqui? No nosso código, quando é de rodar, o buffer tem uma variável chamada habilitar aquisição. Quando eu der 1, ele vai começar a salvar. Aí ele vai. Ele incrementa esse countStep buffer aqui, chama a função e vai indo. Até esse countStep buffer ser igual a um valor. O que é esse valor aqui? Esse valor é o valor máximo que esse contador vai chegar quando encher o vetor. Se a nossa interrupção está a 10, essa interrupção aqui do ADC está a 10 kHz, em 2 segundos ele vai encher 20.000 posições, correto? Porque aqui o count max nosso está 1, então ele está salvando na mesma frequência que está no ADC. Se a gente passar 10 aqui, ele vai salvar, em vez de salvar em 10 kHz, vai salvar em 1 kHz. E 1 kHz vai demorar 20 segundos para encher 20.000 posições, então a gente coloca 20 aqui. Se a gente colocar 2, né, ele vai salvar em 5 kHz. Em 5 kHz vai demorar 4 segundos para encher. Se a gente colocar 5, vai demorar 10 dividido por 5, 2 kHz. Então vai demorar 10 segundos, né, para encher. Desse modo, a gente consegue salvar o tempo que a gente quiser, manipulando esses dois modos. No primeiro caso, no primeiro teste, a gente vai salvar 1 segundo, 2 segundos na verdade, no primeiro teste, 2 segundos na mesma frequência da interrupção da DC. Então a gente vai fazer esse teste aqui. Quando ele chegar no máximo, ele zera habilitar a aquisição, ele zera countStep buffer, ele zera o index buffer. Então ele zera tudo. Então parou a aquisição e ele reseta o estado inicial. Aí se a gente der habilitar a aquisição de novo, ele vai salvar de novo. Então esse passo aqui é só para verificar quando ele terminou e a gente reseta ele. Se a gente for usar de novo, daí ele já está prontinho para a gente usar de novo. Então, se a gente der martelinho aqui, a gente pode vir aqui e dar o besourinho. Dá o play aqui. Lembrando que você tem que conectar os pinos, né, que está indicado aqui, o PA4 que é o DAC, vai vir lá no PB1 que vai ser o ADC, né? Então aqui também você tem que chamar a inicialização, né, de GPIO DAC, o TIM6 a gente poderia ter deixado por último, né, que é a interrupção de controle principal, não tem problema. Aqui está compilando, vamos fechar esse Live Expressions. Se o seu Live Expressions não estiver aberto, você vem no Show View, Live Expressions. Deixa eu apagar tudo aqui. Na nossa Global Variables, o que o buffer, o leitor ADC está fazendo, né? Então, se a gente falar em interrupções, o leitor ADC ele tá salvando o valor bruto aqui toda vez que acontece a interrupção do ADC. Então, ó, ele está lendo o valor da DAC, a senoide da DAC que está acontecendo, toda vez que entra na interrupção. Então, está variando aqui, né? Então, tá lendo. Aí, a gente pode pegar esse buffer habilitar aquisição e deixar exatamente desse jeito aqui, ó. Buffer habilitar aquisição. Tá zero. Buffer.step buffer. Aqui. E se a gente acessar o buffer.buffer, vai ser um vetor de 20.000 posições. Então, desse jeito que tá.
que vai acontecer? Quando a gente colocar 1 aqui, ele vai começar a salvar em 2 segundos. Todas as variáveis. Então a gente coloca 1 aqui, dá um tab. Ó, ele vai contar até 20.000, salvou. Agora a gente pode pausar o código. Essa parte presta bastante atenção, né? Que aqui, não encontrei em nenhum lugar. Esse foi um jeito que eu desenvolvi aqui para a gente salvar os dados que ele leu aqui. Então aqui está salvo na memória do microcontrolador. Se a gente for em View, Show View e Memory, né, vai abrir essa janela de memória. E a gente vem aqui e coloca buffer.buffer. Ele vai dar uma posição aqui, ó, de memória, que é o início desse buffer.buffer. Ele dá essa posição aqui. Se eu vim aqui em Export, né, colocar o Start Address, né, que é esse 20.040 aqui, ó, esse número aqui, ó, essa posição aqui. Ele já dá automaticamente, né? E qual que é a posição de final? Posição final que a gente vai colocar. O nosso vetor ele tem 20.000 posições, só que ele é um inteiro de 16, então ele vai ter 40.000 bytes. De tal modo, quando a gente colocar o comprimento 40.000 aqui, ele já vai dar a posição final automaticamente. Então a gente coloca 40.000 aqui porque é um inteiro de 16 bits. Então 2 bytes, 20.000 posições, vezes 2 vai dar 40.000 bytes. Aí eu estou salvando essa variável numa parte que eu criei aqui, né? Sistema 32, leitura, ler arquivo salvo menor, teste, e dá um OK, ele salvou lá. Eu estou usando o Octave, né? Porque ele é uma versão, é um software que é parecido com o MATLAB, só que ele é free, né? Então qualquer um consegue baixar. E aqui tem esse código que eu também vou disponibilizar para vocês. E a gente pega esse arquivo que a gente... deixa eu ver se eu salvei certo aqui. A gente seleciona o how binário, né? Seleciona a segunda parte aqui. Que daí a gente coloca que vai ser um how binário, e int 16 para double, e 3E, e a gente vem aqui e dá um play. Ah lá, ele está lendo o valor da ADC. E agora vamos interpretar isso aqui. A nossa DAC, né, no nosso interrupções.c, a gente está gerando uma DAC, está incrementando em 1 kHz e 200 pontos, né? Como eu falei no começo, se a gente está incrementando 1 kHz sobre 200 pontos, a nossa DAC vai ter frequência, a nossa senoide vai ter uma frequência de 5 Hz. Se a gente salvou 2 segundos, né, então teria que ter 10 ciclos, né? Se está 5 Hz, 5 Hz é 5 ciclos por segundo, a gente salvou 10 segundos, né? Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos, certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ciclos, certinho. Vamos fazer outro teste. Vamos parar o código aqui. Vamos diminuir a nossa frequência da DAC para 50, né? Vou incrementar uma a cada 50. Então aqui vai ser 200 Hz de frequência. Conclusão, a gente vai ter que ver 2 ciclos só, porque daí vai estar 1 Hz nossa senoide. E vamos ver se está funcionando. A gente compila aqui. Vamos no Play, Live Expressions, e a gente coloca para habilitar aqui Zionou.
A gente pausa aqui, tem que pausar para a gente ter acesso à memória. E aqui a gente vem em X, a gente vem em Export, já está pré-definido aqui a configuração que a gente tinha feito, né? Dá um OK. Ele salvou já no local que eu deixei para salvar aqui, né? E aqui no código vamos dar play. Ah lá, exatamente 2 ciclos. Porque a gente está lendo em... A nossa senoide tem 1 Hz, a gente capturou 2 segundos. Então, exatamente 2 ciclos. Vamos pausar aqui. Agora, vamos fazer outro teste. A gente vem no Interruptions. E vamos diminuir nossa frequência de amostragem em 10 vezes. Então, a gente vai mostrar em 1 kHz. De tal modo que a gente vai armazenar agora 20 segundos. Se a nossa senoide está 1 Hz e a gente vai armazenar 20 segundos, a gente vai ver 20 ciclos. Só que como a gente está aquisicionando agora 1 kHz só, a nossa qualidade de aquisição vai ficar muito mais pior. Muito pior, né? Antes a gente estava aquisicionando em 10 kHz. Agora a gente está pegando menos pontos por mais tempo. A gente consegue pegar mais tempo sacrificando a quantidade de pontos. Vou dar um play aqui. Agora a gente vai habilitar a aquisição. E a gente vai ver que vai demorar muito mais para esse caminho encher. Então ele vai demorar 10 mil vezes 20, né? Então ele vai chegar até 200 mil aqui. Olha lá, terminou de aprisionar. Então a gente pausa aqui, de Memory, X. A gente clica aqui nesse Export, dá um OK. E agora a gente, vamos ver aqui. Ah lá. Tem 20 ciclos aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 20 ciclos exatamente, porque a gente pegou 20 segundos numa senoide de 1 Hz. Por isso que essa função ela é muito boa, né? Você pode aprisionar um tempo que você quer, se você sabe o que está acontecendo. Por isso que eu expliquei, por mais que essa função é meio complexa para quem está pegando de primeira vez, né? Trabalhando com microcontrolador. Mas se você entender como usa ela, né? O principal para você entender aqui é essa parte aqui, né? Se você diminuir aqui, você está dividindo a frequência da interrupção por esse fator aqui. Então, se você coloca 5, você está dividindo 10K por 5. Se coloca 2, 10K por 2. Se coloca 20, 10K por 20. E nesse novo tempo que você calculou, você tem que saber quanto tempo vai demorar para encher o buffer. Né? Então, tipo, você pega o número total do buffer, né? Que é 20 mil, e divide pela frequência que está salvando. Então, se for 10 kHz, vai dar 2 segundos. Se for 5 kHz, vai dar 4 segundos. Se for 2 kHz, 10 segundos. E esse valor em segundos que der aqui, você tem que multiplicar esse aqui, para ele saber quando que acabou. Então, vamos fazer um outro teste para 10 segundos, né? Vamos colocar aqui por 5, né? E vamos compilar. Opa, esqueci de mudar aqui 10 segundos, né? Então vamos cancelar aqui. Então aqui ele vai salvar 10 segundos em uma frequência de 2 kHz. Como a nossa senoide já está lá em 1 Hz, né? Então a gente vai ter que ver 10 ciclos.
aqui. E a gente vai aqui e habilita a aquisição. Vai ter que chegar até 100 mil, né? Terminou de salvar. Pausa aqui. Vamos no Memory. X. Aqui no Export. Dá um OK. Vamos aqui no nosso código. Dá um Play. Ah lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Agora, vamos pausar aqui. Vamos voltar para 1 aqui. Aqui vai ser 2 segundos. Vamos fazer aquilo que eu comentei, né? Então, esse out ele vai ser a leitura DC sobre 4.095 vezes 3.3. Aí a gente vai dar a intenção. Só que, como aquele problema de arredondar, né? Porque a gente está fazendo vezes inteiro, vamos inicialmente fazer vezes 100 aqui. Então, se eu estou fazendo vezes 100 aqui, na hora de salvar aqui, eu tenho que dividir por 100. É isso que eu quis dizer aquela hora. Então, a gente vai estar fazendo vezes 100 lá, então divide por 100 aqui. Então, vamos dar o play aqui. Live Expression. Vamos dar habilitar a aquisição. Armazenou 2 segundos. Pausa aqui. Memory. X. Export. OK. E agora a gente dá um play. Aconteceu alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado não está certo. Vamos ver aqui. Vamos converter o float antes. Depois a gente divide por 4.095 vezes 3.3. E aqui a gente faz vezes 10. Vamos repetir o teste para ver se é o erro que eu estou pensando que é. Vamos play aqui. Live Expressions. Vamos habilitar a aquisição. Pausar. Memory. Export. Opa, Export. OK. Agora tá certo. Vamos dividir por 10 aqui. Ah lá. Agora ele está dando tensão. Ó. Então o máximo da tensão aqui vai ser mais ou menos 3.2 volts que ele está lendo aqui. Né? E o mínimo 0 volts. Tá vendo que a resolução ficou pior, né? Porque a gente está perdendo precisão decimal. Aqui, quando a gente faz essa conta aqui, ó, tem que converter para float antes, a leitura DC para depois fazer a conta. Então, o casting, né, que a gente fala, tem que ser na leitura DC aqui. E aqui eu estava multiplicando por 10, vamos multiplicar por 100 agora para ver se melhora a precisão dessa onda aqui, né, que a gente dividiu por... Então, agora a gente vai pegar uma casa decimal a mais. Dá um play. Vamos salvar. Pausa aqui. Memory. X. Export. OK. Ah lá. Ficou bem mais liso, tá vendo? Porque agora a gente está pegando duas casas decimais.
Então, o nosso valor ele está mais preciso. Então, aí que tá. Você multiplica por 100 aqui, consegue transferir o valor que é de 3,22, por exemplo, para 322,1. Aí a gente tem essa precisão, duas casas decimais de precisão. Como virou 322, se a gente dividir por 100 quando a gente está analisando os dados, vai ser o mesmo valor original. Então a gente usa essa estratégia para deslocar a parte inteira mais para a esquerda, para a gente conseguir armazenar num vetor de int 16, porque o vetor de int 16 ele ocupa muito menos espaço na memória do que um vetor de float, por exemplo. Né? Então a gente conseguiria armazenar muito menos posições com o vetor de float. Sendo que a gente pode usar desse artifício de multiplicar e depois dividir e armazenar mais valores. Então, dessa maneira aqui, a gente consegue fazer um buffer que a gente starta quando a gente quer, ou quando uma condição específica foi atingida, e a gente consegue exportar isso de forma TXT, para depois a gente poder fazer análise dos gráficos, né, de maneira precisa. Né? Agora a gente pode analisar esse gráfico aqui. Vamos supor que esse aqui fosse um sinal de tensão de um sensor. Aí você pega, analisa isso aí. Então eu vou disponibilizar tanto esse código aqui para fazer a leitura desse tipo de arquivo. Se você tiver um MATLAB, é exatamente o mesmo código. Se você for estudante de graduação ainda e a sua universidade disponibilizar a versão de estudante, daí já é ótimo. Né? E também vou disponibilizar todos os códigos que foi utilizado aqui. Como eu sei que esse laboratório ADC ficou muito grande, né? Porque abordei tanto o ADC, tanto essa estratégia de buffer aqui, né? Vai ficar bem completinho para você fazer vários testes. E aqui também você pode testar a sua DAC, né? Mexer na sua DAC e usar o próprio ADC como feedback da resposta das alterações que você fez na DAC. Então isso torna o curso, você consegue aprender mais usando o próprio Launchpad. Você não precisa de um gerador de funções, não precisa não precisa de um osciloscópio. Você consegue usar os próprios periféricos da Launchpad como, entre aspas, uma fonte de geração de sinal e, entre aspas, como um osciloscópio. Porque o ADC ele é um sinal digital, um sinal analógico, né? Então, de certa forma, ele está sendo ali um osciloscópiozinho. Então, essa aula é isso. Como eu disse, vou deixar tudo disponível para vocês. E as dúvidas, vocês, por favor, deixem nos comentários. Venha conversar comigo, que eu vou ter um imenso prazer de ajudar. E é isso.